Irmãos queridos, nós vamos então abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos fazer a leitura até o versículo 10, de 1 a 10. 2 Coríntios 12, de 1 a 10. E esse texto está escrito assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder é aperfeiçoado na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. O tema de hoje é como enfrentar vitoriosamente o sofrimento. Como enfrentar vitoriosamente o sofrimento. Alguém já disse com razão que a vida é a professora mais implacável. A vida é a professora mais implacável. Por quê? Porque primeiro dá a prova, depois ensina a lição. Uma escola convencional não faz isso. Uma pedagoga profissional não faz isso. Primeiro ensina a lição, depois dá a prova. A vida faz exatamente o contrário. Primeiro dá a prova, depois ensina a lição. Um dos grandes pensadores cristãos, chamado C.S. Lewis, disse que nós podemos escutar o sussurro de Deus nos nossos prazeres, mas Deus grita conosco nas nossas dores. Em outras palavras, nós aprendemos mais nos dias de dor, de sofrimento, do que nos dias de festa e celebração. Paulo está nos contando a sua experiência aqui. Na verdade, o que motivou Paulo a escrever esse capítulo foi que os falsos apóstolos que estavam perturbando a igreja de Corinto, estavam espalhando por aquela região que Paulo não era um apóstolo legítimo, que Paulo era um embusteiro, que eles sim eram os apóstolos verdadeiros, e estavam questionando de forma profunda a autenticidade do ministério de Paulo e do apostolado de Paulo. Então Paulo vai fazer uma defesa, e ele vai usar uma experiência que ele nem gosta de usar. Ele foi forçado a fazer isso, a se gloriar.
E ele então conta algo que ele não gostaria de contar. Ele conta uma experiência arrebatadora que ele teve. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. O primeiro céu é o céu das nuvens que os nossos olhos veem. O segundo céu é o céu das estrelas que o homem ainda consegue alcançar. Mas o terceiro céu, onde está o trono de Deus, o lugar onde nós haveremos de desfrutar da bem-aventurança eterna. E diz o texto que ele ouviu coisas magníficas. Ele diz que ouviu palavras inefáveis, no versículo 4, as quais não é lícito ao homem referir. E ele disse que não era nem lícito, normal, natural, eu contar isso. Porque ele não queria que as pessoas olhassem para ele e olha que camarada fantástico esse Paulo, olha que experiência arrebatadora. Mas ele faz uma transição muito rápida e quase que radical deste êxtase, deste arrebatamento, desta subida às alturas excelsas, desta introdução no terceiro céu para um sofrimento atroz. Desta maneira, é como se Paulo fosse do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, da bênção de Deus no céu à bofetada de Satanás na terra. E se você notar, Paulo é aquele tipo de homem que vai falar de sofrimento não como um teórico, assentado num trono ou encastelado numa torre de marfim, filosofando sobre o sofrimento. Ele vai falar de sofrimento para você e para mim, de uma maneira profunda e prática. Ele disse, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A vida desse homem foi uma vida de sofrimento, de dor, de perseguição, de açoites, de prisões, de apedrejamento, sendo fustigado com varas, enfrentando voragem do mar, perseguição de patrícios, perseguição de estrangeiros. Para todo lado que esse homem ia, parece que uma tempestade ia atrás dele. Ele foi perseguido na mesma cidade onde ele foi convertido, em Damasco. Ele vai para a cidade de Jerusalém, onde ele cresceu e aprendeu as grandes doutrinas do judaísmo, e lá ele não foi acolhido. Ele precisou voltar para a sua cidade natal, a cidade de Tarso, e lá ele ficou esquecido. Ele vai pregar o evangelho em Listra, e lá ele é apedrejado e arrancado da cidade como morto. Por orientação de Deus, ele entra na Macedônia e chega em Filipos, e lá ele é preso e ele é açoitado em praça pública e jogado na cadeia. Ele vai com todo entusiasmo para Tessalônica, na capital da Macedônia, e lá ele é escorraçado. Ele chega na cidade de Bereia, e de lá ele é enxotado. Ele vai pregar na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, e lá ele é chamado de tagarela. Ele vai plantar uma igreja na província da Acaia, lá na Grécia, na cidade de Corinto, e ele é chamado de impostor, apesar de ter entregado toda a sua vida àquele trabalho. Com todo o amor do coração, ele vai para a capital da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, e lá diz que ele enfrentou lutas maiores que suas forças, ele enfrentou feras ali. Ele vai levar uma oferta para os pobres da Judéia, e ele é preso, e conspiram contra ele para matá-lo. Deus o queria em Roma, e quando ele parte para Roma, ele enfrenta um naufrágio. Ele tem a única coisa a defender como espólio a sua própria vida, quando chega na ilha de Malta, ele é picado por uma cobra. Para onde esse homem vem ou vai, ele enfrenta lutas e perseguições. Mas ele pode dizer o seguinte: ele se alegra apesar dos problemas, ele tem confiança apesar da morte,
E ele vai resumir isso nesta carta aqui no capítulo 4, versículo 16 a 18, que as coisas espirituais estão acima das materiais, o futuro é melhor do que o presente, e o eterno é mais importante que o temporal. Agora, nesse texto lido, ele vai materializar o sofrimento que ele enfrenta na vida, com uma experiência, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exalte. Talvez uma grande pergunta que você já fez, e que carece de uma luz para você entender, é o que foi esse espinho na carne de Paulo. Calvino achava que eram as perseguições que ele enfrentava. Lutero achava que era a batalha com os seus próprios patrícios, os judeus, que por onde Paulo passava o perseguiam. Parece-nos, entretanto, que esse espinho na carne de Paulo não era um problema circunstancial, oposição, perseguição, resistência. Dá-nos a impressão que de fato era um problema físico, uma doença física. O que nos faz crer nisso? É o que está escrito em Gálatas capítulo 4. Você pode dar uma olhadinha comigo lá? É só uma página para frente do que você está aí, e você vai ver o que ele vai dizer. Olha o capítulo 4 de Gálatas. Versículo 13, 4:13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade física na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Então note uma coisa, ele escrevendo essa carta aos Gálatas, Gálatas não era uma igreja, Gálatas era uma província. Nessa província haviam várias igrejas. Que igrejas? Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio, eram 4 igrejas. Então ele está dizendo que quando ele foi pregar o evangelho nessa região, na primeira viagem missionária, ele foi para lá por causa de uma enfermidade física. Pergunta, onde ele contraiu essa enfermidade? Porque não consta o texto que quando ele saiu de Antioquia, da Síria, a igreja enviadora, ele tenha saído doente. Mas consta a Bíblia que quando ele chega no destino da viagem missionária, ele está doente. E é exatamente por causa dessa doença que ele vai para essa região da Galácia, que era nas montanhas do Cáucaso. Então nós chegamos à seguinte conclusão: nessa ida, nessa viagem, ele passa por Perge da Panfilha. Perge da Panfilha era uma região alagadiça, pantanosa, de grande incidência de malária. E muito provavelmente Paulo pega uma malária nessa jornada, e por causa dessa situação ele sobe as montanhas do Cáucaso, saindo dessa região pantanosa, e chega lá doente. Dizem os estudiosos que a malária, como acontecia lá, provocava uma dor de cabeça alucinante. Isso afetava inclusive a visão. E dá-nos a impressão que o problema físico dele passa por algum problema na ordem da visão. Porque os crentes, se pudessem, teriam arrancado os próprios olhos para dar para Paulo. Então, a partir dessa experiência, onde ele sai de um arrebatamento, de um êxtase, de ver o terceiro céu, de ouvir coisas inefáveis, aqui na terra, ele é açoitado por Satanás, um espinho na carne. Então eu queria que hoje, à luz desse texto, nós tirássemos algumas lições práticas para lidar vitoriosamente com o sofrimento. Primeiro lugar, há um propósito divino em cada sofrimento. Irmãos, isso nós podemos crer firmemente.
Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Nenhum sofrimento na vida de um cristão é sem propósito. Nenhuma folha cai sem que Deus saiba e permita. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba e permita. Se você agora, nesta noite, aqui, está lidando com alguma forma de dor, de sofrimento, de angústia, de pesar, de luta na vida, saiba disso, Deus tem um propósito nisso. Quer ver uma coisa? Você pode dar uma olhadinha comigo na carta de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Paulo abre esta carta dizendo isso. Confira comigo lá. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu queria que você lesse comigo, para você entender melhor isso. Vamos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que Deus permite você e eu passarmos por lutas, por provas, por tribulações? Que Deus quer nos usar. Quando você encontrar uma pessoa enfrentando a mesma luta, a dor de um luto, a dor de uma enfermidade, uma crise familiar, um problema financeiro, você chega para essa pessoa e diz assim: olha, Deus tem um plano nisso. Eu passei por essa experiência. Deus se manifestou na minha vida. Esse Deus é fiel, Ele pode confortar você, consolar você, como um dia Ele me consolou. Deixa eu fazer uma coisa para você: Deus não nos conforta às vezes na véspera, não. Eu, quando era criança, o maior pavor na vida que eu tinha era medo de perder minha mãe. Eu tinha um desespero. Muitas vezes, como criança, eu orei a Deus: Deus, me tira primeiro, me leva primeiro, que eu não aguento ver minha mãe morrer, não. Mas quando Deus permite você passar por uma prova, Ele consola você. Talvez você pensando previamente: eu nunca vou ter preparado para uma situação dessa. Pois se você tiver que enfrentar, Deus vai preparar. Deus vai preparar. Sabe por quê? Porque amanhã Deus quer usar a sua vida para ser um consolador, para ser uma bênção na vida de outra pessoa. O que Paulo aprendeu e que nós precisamos aprender é que quando Deus não remove o espinho é porque Ele tem uma razão. Porque Deus não permite você sofrer apenas por sofrer. Há um propósito. E no caso aqui o propósito é não nos ensoberbecermos. Segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção. É possível que Deus resolva revelar-nos o propósito do nosso sofrimento. É possível. Olha aí comigo no versículo 7. Volta lá para o capítulo 12, 7. Está escrito assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. A gente tem que ter muito cuidado com o testemunho, irmãos. Às vezes tem muitos testemunhos na igreja. Não sei se você já percebeu isso. A pessoa, enquanto está dando o testemunho, ela se infla. Ela cresce. Ela vira um balão. Ela começa quase que voar. E na medida que ela vai dando esse testemunho, ela está quase pedindo para o povo: ora, gente, me aplauda, porque está vendo como é que eu sou uma pessoa fantástica? Vocês não estão vendo que eu sou acima da média? E parece que a intenção da pessoa é, ao chegar lá fora, diz: não, você é acima da média demais, você é uma pessoa magnífica, você é uma pessoa extraordinária, você não é nem humano, você já está meio anjo já. Aí Deus às vezes bota um espinho para furar a bola, para esvaziar a bola, para descer você para a terra, para você não se envaidecer com tantas revelações maravilhosas. Sofrimento nos põe no nosso devido lugar. O sofrimento quebra todas as arestas, todas as quinas da nossa alma. Não dá para sofrer e ser inchado de orgulho ao mesmo tempo. Não dá. Não dá. A pessoa pode ser a pessoa mais altiva do mundo. Ela se prostra numa cama, ela reconhece a limitação dela.
É pode ter todo o dinheiro do mundo, está diante de uma enfermidade grave, a crista baixa. Sofrimento tem esse propósito. Não nos ensoberbecermos. Eu acho fantástico isso, que às vezes Deus revela isso para nós. Eu estou te permitindo você passar por isso, meu filho, para você não ficar soberbo. Deus revelou para Moisés por que ele não entrou na terra prometida. Deus revelou para Josué por que eles foram derrotados na cidade de Ai. O nosso sofrimento tem esse propósito, irmãos: nos humilhar, nos aperfeiçoar, nos burilar e nos usar para a glória de Deus. Terceiro lugar, Deus nunca nos repreende se perguntarmos por quê, ou se pedirmos que Ele remova o sofrimento. Tem muita gente que diz: não, você não pode pedir para Deus, não tem que pedir explicação para Deus, se ofende a Deus desse jeito. Por quê, meu Deus? Sabe o que eu acho maravilhoso? Tem mais salmos de lamento do que de louvor na Bíblia. Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós somos frágeis. Deus não nos censura, Deus não nos acusa, Deus não nos reprova pelo fato de nós chegarmos para Deus e diz: Deus está doendo. Deus, o Senhor podia me curar. O Deus, o Senhor podia afastar de mim esse espinho. Oh Deus, o Senhor não está vendo a minha dor? O Senhor não está vendo as minhas lágrimas? O Senhor podia me livrar disso. Se você ler o livro de Jó, por exemplo, Jó levantou aos céus 16 vezes a pergunta: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata? E ele vai perguntando, e Deus não o censura por isso. Então, não flagele a sua alma, pelo fato de, na sua dor, você expor os seus anseios, os seus desejos e as suas necessidades para Deus. Jó fez isso, até Jesus, o Filho de Deus, lá no Getsemane, pediu 3 vezes: Senhor, afasta de mim esse cálice. Quarto lugar, o sofrimento pode ser um dom de Deus, sabia? O sofrimento pode ser um dom de Deus. Tem hora que você pensa que Deus está trabalhando contra você, e Deus está trabalhando a seu favor. Deixa eu ler um versículo com você. Abra comigo a sua Bíblia, para ilustrar isso. Lá no livro de Gênesis 42, 36. Depois nós vamos voltar para 2 Coríntios, só para ilustrar. Gênesis 42, 36. Olha essa fala de Jacó. Olha como é que ele queixa. Olha como é que ele lamenta. Olha como é que ele reclama. Olha como é que ele murmura. Você pode ler 42, 36 comigo? Vamos juntos? Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes me privado de filhos. José já não existe. Simeão já não está aqui. Is levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Alguém já disse que quando uma coisa começa a ficar ruim, pode se preparar que mais coisas ruins virão. Quando chega uma tempestade, se prepara porque mais tempestade chega. Um problema, via de regra, não vem sozinho, vem acompanhado. E isso está acontecendo com Jacó. O que está acontecendo aqui, irmãos? Tem 22 anos que ele acha que o filho dele, o amado do coração dele, José, está morto. 22 anos. Chorando pelo filho, só com as roupas rasgadas. Não sabe que animal feroz comeu o filho dele. Agora, os outros filhos vão para o Egito comprar comida, e o tal do cidadão que manda lá no Egito, não, o Simeão fica aqui.
E tem uma coisa, se vocês quiserem voltar aqui no Egito para comprar comida, vocês vão ter que trazer o irmão caçula de vocês, porque se não trouxer o Benjamim, eu não vou vender comida para vocês vão morrer de fome. E agora a comida acabou. Chegaram para Jacó e falaram: papai, o negócio é o seguinte, ou o Benjamim vai com a gente, ou não tem comida aqui em casa, e nós vamos morrer todo mundo de fome. E aí o Jacó começa a lamentar: mas não é possível. É muito problema para cima de mim, é muita luta na minha vida, é muita crise em cima da minha cabeça, é muita tribulação para cima de mim, eu não aguento mais, tudo isso me acontece. E Jacó nem tinha notado que toda aquela providência carrancuda tinha um propósito: mostrar para ele uma face sorridente. O filho que ele pensava que estava morto era o governador do Egito. O filho que ele pensava que não tinha mais era o salvador do mundo. Aquela situação todinha não laborava contra ele, mas a favor dele. Então note isso. Às vezes, o sofrimento pode ser um dom de Deus. Quer ver uma coisa? Qual era o maior medo de Paulo na vida e no ministério? Sabe qual era o grande medo de Paulo na vida e no ministério? Dá uma olhadinha comigo lá em 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Ele faz essa confissão aí. Você pode ler comigo? 9, 27, vamos juntos? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, é muito triste quando uma pessoa passa a vida toda pregando para os outros, pregando para os outros, pregando para os outros, e fecha as cortinas da vida e do ministério dele, desqualificado. Desprega tudo que pregou. Ou cai num fracasso, ou tem uma queda moral, ou se enche de soberba. Tudo aquilo que ele ensinou para os outros, ele vive o contrário agora. Paulo diz: eu esmurro meu corpo, para que eu não seja desqualificado. E o que é que desqualifica um obreiro? O orgulho, a soberba, a vaidade, a presunção, a mania de grandeza, a megalomania. Para que Deus permite o espinho na carne na vida do Paulo? Para que ele não se ensoberbecesse. Aquilo não era contra ele, aquilo era a favor dele. Quinto lugar, Satanás pode ser o agente do sofrimento. Eu queria que você pudesse olhar comigo aí, versículo 7 novo. A volta para 2 Coríntios 12, 7. Vamos ler direitinho esse texto, para a gente entender. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Pergunta: onde está a origem do espinho na carne de Paulo? Deus ou Satanás? Deus ou Satanás? Deus. Deus. Por que você sabe que é Deus? Pelo propósito. Com que finalidade aquele espinho na carne foi colocado em Paulo? Para que não se exalte, para que não se ensoberbecesse, para que não fosse um homem vaidoso, para que não fosse um homem soberbo, para que não fosse um balão de vaidade. Eu pergunto a você: Satanás tem algum interesse em que um pastor, que um crente, que um servo de Deus, ele tem algum interesse que ele não seja humilde? Ele tem algum interesse nisso, que um crente seja humilde, quebrantado, dependente de Deus? Absolutamente não. Toda a vontade de Satanás é que o camarada fique um balão mesmo, se inchado de vaidade, gordo de soberba. Mas então como é que esse texto está dizendo que
no versículo 7 aí, foi mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear. O ponto aqui é o seguinte: Deus põe o espinho, Satanás pega o espinho e dá chicotada no crente, dizendo para ele o seguinte: está vendo aí? Deus te ama nada. Se Deus te amasse, você não estava sofrendo. Se Deus te amasse, você não estava enfrentando essa situação difícil. Se Deus te amasse, você não estava doente. Se Deus te amasse, você não enfrentaria luto na sua família. Se Deus te amasse, você não passaria por uma crise financeira. Se Deus te amasse, você não perderia o emprego. Se Deus te amasse, você jamais passaria por essa situação. Está vendo aí, ó? E chicote no cara. Toda vez que você e eu enfrentamos uma providência carrancuda, Satanás tenta usar isso contra nós. Contra nós. Agora note. Sexto lugar. Deus nos conforta em nossas adversidades. Você pode ler o verso 9 agora comigo? Vamos lá? Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, versículo 8 diz que Paulo orou e pediu a Deus 3 vezes que afastasse dele aquele espinho. Ninguém gosta de sofrer. Nós não somos masoquistas, nós somos cristãos. Nós não exaltamos o sofrimento, nós não aplaudimos o sofrimento. Nós não estamos dizendo que sofrer por sofrer nos torna mais crentes. Nós não somos assim. É natural pedir para que Deus tire o espinho. É natural pedir para Deus curar a enfermidade. É natural pedir para Deus resolver o problema financeiro. É natural pedir para Deus nos livrar de tribulação. Agora, quando Deus permite o problema, pode ter certeza, Ele vai nos confortar. Ele não vai nos desamparar. Ele vai nos assistir. E Deus vai dizer para Paulo assim: Paulo, eu não vou tirar o espinho não, mas eu vou lhe dar graça. Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu vou manter você humilde, eu vou manter você quebrantado, eu vou manter você completamente fora dessa possibilidade, você sim vai descer por causa da grandeza das revelações, eu vou manter você no lugar em que você deve estar, na minha dependência. E às vezes, irmãos, é depois disso que a gente começa a entender as grandezas de Deus. Foi no caso de Jó, vocês lembram disso? Confissão de Jó no capítulo 42, diz: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso, meu Deus, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sétima verdade: a graça de Deus é suficiente nas horas de sofrimento. Em outras palavras, Deus não deu para Paulo o que Paulo queria. O que é que Paulo queria? O que é que Paulo queria? Alívio do sofrimento, cura da enfermidade. O que é que Deus deu para Paulo? Deus deu para Paulo graça suficiente. Quando Deus não tira o espinho, Deus dá algo melhor do que a cura. Ele dá graça, e graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Viver sem graça é viver na desgraça. Ainda que cercado de ouro e revestido de saúde. Mas quando você tem graça, a graça suficiente, Deus diz o seguinte: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu fico imaginando para Paulo, a graça de Deus suficiente para ele. Aquele homem passou por tantas lutas, prisões, açoites, naufrágios, apedrejamento.
A graça foi suficiente em todos os momentos. 8º lugar. Pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. É o que está escrito aí no versículo 9. Não, eu não vou te atender não. Mas a minha graça te basta. Eu não sei, sabe, irmãos, às vezes a gente pensa nisso. Por que Deus às vezes não tira o espinho? Por que Deus permite que uma pessoa como Johnny Erickson fique tetraplégica numa cadeira de rodas e transforma aquela cadeira de rodas num púlpito poderoso para pregar para o mundo inteiro? Por que Deus permite que uma Fanny Crosby fique cega na 6ª semana de vida para escrever 8.000 hinos cantados no mundo inteiro, abençoando vidas até hoje? Por que Deus permite que um Dietrich Bonhoeffer seja enforcado poucos meses antes de terminar a guerra? Por que Deus permite que irmãos nossos sejam fuzilados diante das câmaras pelo Estado Islâmico? E o pastor Elias, que esteve visitando agora o norte do Iraque e algumas regiões da Síria, dava testemunho que para cada cristão que o Estado Islâmico está matando no Iraque, na Síria, cerca de 1.000 muçulmanos abandonam a fé islâmica. Porque Deus jamais permite que o sangue dos mártires seja vertido em vão. O sangue dos mártires é a sementeira do Evangelho. Quando Deus decide que é melhor não remover o sofrimento, Ele transforma o sofrimento numa grande bênção, não só para nós, mas para o mundo inteiro. 9º lugar. Nossa alegria não se baseia na natureza das nossas circunstâncias. Leia o verso 10 comigo, por favor. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Para um pouquinho aí. Se ficasse só nisso aqui, você dizia, estou fora. E eu também. Alguém aqui sente prazer nisso? Eu duvido que você sinta. Quem tem alegria de ser fraco? Quem tem prazer em ser injuriado? Já foi injuriado alguma vez? Quem tem prazer em passar necessidade? Você dá vontade de comer um pedaço de pizza, mas não tem dinheiro para comprar. Quem tem prazer em ser perseguido, gente? Só olha o drama aí dos refugiados. Isso é prazeroso? Mas por que Paulo diz isso? Vamos seguir a leitura? Por favor? Vamos voltar agora a ler tudo com o detalhe. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Irmãos, nenhuma outra motivação levaria um missionário sair do Brasil, sair dos Estados Unidos, sair do Canadá, sair de qualquer lugar do mundo para ser missionário num lugar onde a perseguição está acesa. Ou o cara é louco, ou ele é louco, tem que internar o cara no manicômio. Ou tem uma outra força por trás disso que move esse cara. Pensa comigo em Paulo, ele está indo para Jerusalém, e ele chega no porto de Mileto, e diz para os líderes da igreja o seguinte, olha, o Espírito Santo está me assegurando, que daqui para frente o que eu vou encontrar, são cadeias e tribulações. Sabe o que eu faria, se fosse um cara normal? Eu vou tirar férias, eu vou dar um tempo, eu vou ir para um lugar bem distante, eu quero curtir um pouco de vida, porque eu estou ficando velho, e esse troço está ficando difícil demais para a minha vida, eu vou sair desse troço.
O que é que move um camarada na direção de uma crise? Amor a Cristo. Isso levou algumas pessoas no passado a entender isso. Mesmo que eu vou ser perseguido, eu estou indo por amor a Cristo. Mesmo que eu tenha que entregar minha vida, eu vou por amor a Cristo. Porque tem muita gente que pensa o seguinte: o que é felicidade para o mundo hoje, gente? Qual o conceito de felicidade hoje? Ter uma boa casa? Ter um bom carro? Ter um bom emprego? Comer num bom restaurante? Ir num shopping center e comprar uma boa roupa? De vez em quando fazer uma boa viagem? Não é esse que é o conceito de felicidade das pessoas? Quem jamais pôde imaginar que passar por tribulação, por angústia, por perseguição, por escassez, por amor a Cristo, pode ser uma fonte de felicidade? Como é que você pode entender aqueles mártires lá no Império Romano, comidos por feras, e na medida que as feras avançavam em cima deles, eles cantavam louvores a Deus? Como é que você pode entender que pessoas que eram enterradas vivas, e antes de silenciarem a sua voz debaixo dos escombros, glorificavam a Deus? Como é que você pode entender Paulo lá no cadafalso, antes da espada de Roma cortar a sua cabeça, ele diz: a ele seja glória pelos séculos dos séculos, amém. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Mas eu quero concluir. Último lugar, 10º lugar. A chave para crescermos nos sofrimentos é exatamente vê-los em função do amor de Cristo. Se você não olhar por esse ângulo, você vai ficar amargo. Se você não olhar por essa perspectiva, você vai ficar com raiva de Deus. Como um escritor recentemente escreveu um livro decepcionado com Deus. Eu vou sair da igreja, não ler mais Bíblia, não quero mais orar, não quero saber de vida cristã mais não, porque, olha, depois que eu virei crente, passou a ter tanto problema na minha vida, eu achava que eu nunca mais ia sofrer, nunca mais ia ficar doente, nunca mais ia ter problema financeiro, nunca mais ia enfrentar crise na vida, pois agora eu estou enfrentando tanta luta, esse negócio não funciona, não funciona. Sabe por que não funciona? É porque doutrinaram às vezes você errado. Cristianismo não é uma redoma de vidro. Cristianismo não é uma colônia de férias. Deus nunca prometeu para você que nós passaríamos por esse mundo incólumes, livres, imunes das aflições. Ele diz o seguinte: vocês vão sofrer, vocês vão passar por aflições, mas eu estou convosco. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E você vai se gloriar nas fraquezas. Porque quando você é fraco, aí então você é forte. Isso levou um mártir do cristianismo, aqui na América do Sul, Jean Elliott, dizer o seguinte: não é tolo perder o que não se pode reter, para ganhar o que não se pode perder. Não é tolo. Não é tolo perder o que não se pode reter, para ganhar o que não se pode perder. Deus vai usar até o sofrimento para a sua glória. Foi o que Paulo disse em Filipenses 1,12. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu quero terminar fazendo 5 aplicações práticas. Primeiro, Deus é sábio para equilibrar em nossa vida fardos e bênçãos, sofrimentos e glória. Não é assim com vocês, gente? Quem de nós aqui só tem vitória na vida? Só bênção, só alegria, só festa. É assim a sua vida? Porque se for, você me dá o endereço, me passa o CPF. Deus tempera sofrimento e glória, arrebatamento e chibata, revelação e espinho na carne. Segundo, nem toda enfermidade é causada pelo pecado. Esse negócio que toda enfermidade é causada pelo pecado ou do diabo é uma mentira. Uma mentira, bobagem isso. Tem enfermidade que é Deus quem impõe, sabia disso?
Deus que impõe. Quem deixou Ana estéril? Ana, mulher de Eucana. Deus. Deus. Está escrito lá. 1 Samuel 1,5. Quem botou espinho na carne em Paulo? Deus. Então, não creia nessa ideia de que toda doença é do diabo. Tem gente hoje expulsando doença como se fosse demônio. Há um fato na Bíblia que Jesus expulsa uma enfermidade, mas você não pode pegar um fato e dizer que todos os outros são aquele fato, único. Doença pode vir do diabo? Pode. Doença pode vir do pecado específico? Pode. Doença pode vir sem causa espiritual? Pode. Se você sair numa noite fria, sem agasalho, se expor a uma temperatura abaixo de zero, você vai ficar doente. Não tem pecado nisso, não tem demônio nisso, não tem pecado escondido nisso, tem falta de prudência. Doença pode vir de Deus? Pode. Pode. Então não dá para generalizar. Terceira lição prática. Há uma coisa pior do que a enfermidade, que é o pecado. E o pior de todos os pecados é a soberba. Quando Deus permite uma enfermidade, ou põe uma enfermidade, sabe para quê? Manter você a bola baixa. Humilde, quebrantado, dependente de Deus. Porque quando você é fraco, você é forte. Quarta lição prática. Aflições físicas não necessariamente são impedimentos para fazermos a obra de Deus. Imagine você que Paulo está começando a obra dele. Foi na primeira viagem missionária que ele ficou doente. E ele orou a Deus e disse, não vou curar você não. Falei, então Deus, eu também não vou fazer a tua obra também não. O senhor não me cura, eu não faço. Pronto, empatado o jogo. Ele realizou toda a obra missionária dele doente. Tem gente que diz, não Deus, se o senhor me curar, eu faço a tua obra. Ou Deus, se o senhor me der saúde assim, bacana mesmo, eu vou até fazer uma visita para o meu vizinho e falar de Jesus para ele. Ô meu irmão, Deus é poderoso para nos usar com saúde e com doença. Não espere melhorar as circunstâncias para se fazer a obra de Deus, não. Faça a obra de Deus apesar das circunstâncias adversas. Finalmente, último lugar. Nós podemos sempre descansar na generosa providência de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. E não há circunstância, por mais adversa, em que a graça de Deus não seja suficiente. Como é bom chamar esse Deus de Pai. Saber que Ele está no controle. Saber que nenhum pássaro é derrubado sem que Ele saiba. Ele está no controle. Descanse nele. Adore a Ele. Sirva a Ele. Viva para a glória dEle. Curva a sua fronte, por favor. Eu não sei como é que você veio para cá, se você está passando por alguma luta na sua vida, na sua casa, na sua família. Talvez o problema de Paulo aqui é uma enfermidade. Talvez um luto muito difícil. Talvez um problema financeiro muito pesado. Talvez alguma situação que desabou sobre a sua cabeça e você diz, meu Deus, será que o Senhor está contra mim? E a providência é carrancuda, mas a face é sorridente. Eu não sei como é que você está passando por esse vale, mas eu queria orar com você, por você. E aí onde você está no seu lugar, se você quer que eu ore em seu favor, se você tem esta causa e quer colocá-la na mão de Deus,
queria que você se levantasse. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós cremos que Tu és o Deus de toda graça. O Deus que nos ama com amor eterno. Tu nos tratas de forma tão doce, tão terna, como a menina dos Teus olhos. Tu não tens prazer em afligir Teus filhos. Tu não te alegras com a nossa dor. Se o remédio é amargo, Deus, é para nos livrar de uma doença terrível, que é o pecado, que é a soberba. Então, Deus, nesta noite, abra os olhos do nosso entendimento e ajuda-nos a entender essas coisas. Ajuda-nos a entender por que as coisas estão acontecendo, para que elas estão acontecendo, e dá-nos um sinal do Teu favor. O que nós te pedimos pela nossa limitação, não nos permita sofrer sem saber porquê. Essa foi a grande angústia de Jó, de perguntar por quê e não ter resposta. O teu silêncio às vezes nos aflige. Mas como é bom quando tu falas conosco, Deus. Quando tu nos apontas um rumo, nos dás uma direção, nos mostra o que está acontecendo conosco, à nossa volta, e nos consolando com a Tua palavra, e nos fortalecendo com a Tua graça, e nos enchendo de esperança. Então eu te peço em nome de Jesus nesta noite, alegra o coração do Teu povo, passa sobre nós agora aqui o óleo de Gileade, aplica, Senhor, sobre nós este azeite terapêutico, doce do Teu Espírito, e traz restauração para a nossa alma, Deus. Traz cura para as nossas emoções. Traz alívio para a nossa consciência. Traz, meu Deus, consolo para o nosso coração. Enxuga as nossas lágrimas, Deus. Toca o nosso coração. Não deixe que ninguém saia deste templo, deste santuário, com o coração pesado, com a alma triste, atribulada, aflita, coberta de luta, em nome de Jesus. Tira o espírito angustiado, cobre-nos nesta noite com vestes de louvor, põe nos nossos lábios um cântico de vitória, um cântico de louvor ao Teu nome, firma os nossos pés numa rocha, dá graça ao Teu povo,
Se porventura alguém entrou aqui, Deus, sem conhecer pessoalmente, experimentalmente o teu amor, que esta noite seja uma noite de salvação, que esta noite seja uma noite de reconciliação contigo, que esta noite seja uma noite de entrega incondicional ao Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, visita o teu povo, alegra a alma do teu povo e renova o nosso coração, para que nós vivamos os dias que nos resta de vida na tua presença, com humildade, vivendo para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pastor Arival, por favor.